Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ayurvedics Podcast. Aqui quem vos fala é Lucas Campos, nutricionista e terapeuta ayurvédico. E hoje vamos tratar sobre um tema que frequentemente gera muita confusão, principalmente com os desinfluencers que existem por aí pelas redes sociais e infelizmente alguns profissionais, que são alimentos proibidos. E se você chegou aqui achando que existem alimentos proibidos no amplo universo do Ayurveda ou até mesmo da nutrição, você está enganado ou te enganaram, tá? Essas ciências não proíbem nada, não existem alimentos proibidos de fato. No máximo que pode acontecer são as necessidades individuais, que podem restringir mais ou menos o consumo de algum tipo de alimento em determinado período de tempo, tá? E a gente sabe que na sociedade moderna muito se fala sobre alimentos proibidos ou dietas muito restritivas, tá? Mas no Ayurveda, até mesmo na nutrição, essa questão não é tão simples assim. O que é adequado para uma pessoa pode não ser para outra pessoa, então depende de vários fatores como o dosha, o agni que a gente vai explicar e até mesmo a estação do ano que a gente se encontra. Então nesse episódio a gente vai entender como no Ayurveda e na nutrição moderna a alimentação é personalizada e por que não existem alimentos proibidos, mas sim recomendações que podem variar, na verdade, conforme o indivíduo, como eu falei anteriormente, tá bom? Bom, quando a gente está no contexto aqui do Ayurveda, pessoal, não estamos lidando com uma dieta única para todos, e sim com uma dieta personalizada. Aqui cada pessoa é vista como única, né, com necessidades específicas. O Ayurveda acredita que somos compostos por 3 energias ou doshas, Vata, Pitta ou Kapha. E dependendo de qual dosha predomina em você, a sua alimentação será diferente da do seu amigo, do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, por exemplo. Tá? Então quem tem Pitta predominante pode precisar de alimentos mais refrescantes. Já quem tem Kapha vai se beneficiar com refeições mais leves, aquecidas e picantes. Pessoas Vata têm uma energia mais seca e fria, pode precisar de alimentos mais oleosos e quentes. Se você quer entender bem sobre os doshas, eu deixei uma aula lá no YouTube do Ayurvedics chamado O que são doshas, alguma coisa assim. Confere lá que eu explico detalhado. Então, pessoal, é simples. No Ayurveda não existe comida proibida, mas sim orientações sobre o que funciona melhor para o seu corpo, de acordo com o seu dosha ou do seu desequilíbrio. Isso nos leva à ideia de que a alimentação é sim flexível. O que é bom para um pode não ser bom para outro, e não existe uma fórmula mágica para todos. E esse conceito de personalização também se encaixa na nutrição moderna, quando a gente fala sobre nutrição personalizada, tá bom? E aqui, pessoal, a gente precisa falar de um conceito muito importante que é o Agni, o famoso fogo digestivo no Ayurveda, que se remete na medicina e na nutrição moderna à sua capacidade digestiva e metabólica. Se você nunca ouviu falar dele, você deve ser novo por aqui, bem-vindo. Se prepara porque ele é fundamental para entender como o seu corpo reage à comida, tá? Eu vou dar uma pincelada. No Ayurveda, o Agni não é sobre só apenas digerir comida, mas sobre transformar o que você come em energia e nutrientes. Quando o Agni está forte, a digestão é equilibrada, a pessoa vai ao banheiro todos os dias, não sente nenhum peso ou desconforto gastrointestinal, e tudo que você come vira combustível bom para o seu corpo e para a sua mente. Mas se o Agni estiver desequilibrado, e nessa visão do Ayurveda são 3 possibilidades, muito alto, variável ou baixo, aí sim é um problema. A digestão fica prejudicada e o corpo começa a acumular biotoxinas, que é como se fosse um lixo da digestão mal feita que começa a circular pelo seu corpo. É aqui a principal causa de doenças na visão do Ayurveda. Por isso a digestão e a capacidade digestiva e metabólica, que é o Agni, é tão importante. Aqui entra também a grande sacada. No Ayurveda os alimentos não são proibidos, mas são ajustados conforme a força do seu Agni. Se o seu Agni está forte, você pratica atividade física regular, pode ser mais fácil para você digerir alimentos mais pesados, mais frios, por exemplo. Mas se ele está desequilibrado, alimentos pesados, frios e difíceis de digerir podem sobrecarregar o corpo. É tudo uma questão de ouvir o seu corpo e respeitar esse fogo digestivo. Na nutrição moderna a gente também fala muito sobre isso, como a digestão e o metabolismo variam de pessoa para pessoa, tá bom? Agora uma palavra que você vai ouvir no Ayurveda e que faz um certo sentido quando falamos de alimentos mais restritos, entre aspas proibidos, é Virudahara. O que isso significa, Lucas? Basicamente a ideia é que o alimento individual que é ruim, mas a combinação que ele faz com outros alimentos, por exemplo, leite com frutas ácidas, não funciona muito bem para a maioria das pessoas. Pode até causar uma digestão mais lenta, gerar toxinas e por fim deixar essa pessoa sentindo um pouco mais mal. No médio a longo prazo, essa coisa inofensiva pode gerar grandes estragos. Devemos lembrar aqui, né, pessoal, que são aqueles pequenos desequilíbrios diários que fazemos e que vão se acumulando ao longo dos anos que podem gerar doenças. Eu tenho também um podcast gravado sobre isso, falando sobre as 6 fases da doença que vai ao encontro desse tema.
Bom, no Ayurveda a gente diz que a combinação errada de alimentos pode atrapalhar a digestão e fazer o corpo acumular toxinas. Isso é muito mais importante do que simplesmente proibir um alimento específico. Se a combinação de alimentos não for benéfica para o seu Agni, é melhor você evitar. Tá? Esse conceito se encaixa super bem com a nutrição moderna também. Vamos pensar em alimentos como o leite e frutas tropicais. Para algumas pessoas essa mistura pode causar um desconforto digestivo, principalmente se tiverem alguma intolerância ou sensibilidade alimentar, por exemplo. No fim, a digestão correta depende da combinação dos alimentos e não apenas de excluí-los completamente, pessoal. Foi importante isso. Sobre esse tema de Viruddha Ahara, tem um podcast de alguns anos atrás, mas bem atual, chamado Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que detalha bastante sobre isso. Peço para você conferir lá, tá bom? Bom, e qual que é a perspectiva da nutrição moderna também do Ayurveda com relação a esse tema? Se a gente pegar a nutrição moderna, o que ela vai nos dizer? Bem, existem alimentos que para algumas pessoas realmente podem ser prejudiciais. Alergias alimentares como proteína do leite, amendoim, até mesmo a glúten, né? São exemplos claros de como o alimento pode ser completamente inofensivo para um grupo de pessoas, mas extremamente prejudicial para outro grupo de pessoas. Agora, no Ayurveda a questão não é tanto sobre proibir alimentos, mas sim sobre a relação entre o corpo e o Agni e a constituição individual. Se uma pessoa tem um Agni fraco, desequilibrado, ou um dosha fora do seu equilíbrio, ela pode não tolerar certos alimentos, mesmo que eles sejam considerados saudáveis para outros. O Ayurveda fala sobre Viruddha Ahara, que a gente comentou agora, que dependendo de como eles são combinados e consumidos, podem gerar desequilíbrios. Isso pode incluir até alimentos que são ótimos para a maioria das pessoas, mas que não se encaixam bem para o indivíduo no momento presente que ele está. A nutrição moderna e o Ayurveda têm essa visão em comum. A alimentação precisa ser ajustada ao indivíduo. No Ayurveda, a personalização vem dos doces do Agni, na nutrição moderna ela vem das intolerâncias, alergias e até mesmo dos hábitos alimentares que moldam a nossa saúde. Então, pessoal, para a gente finalizar, no Ayurveda não existe alimentos proibidos. O que existe, reforçando, é uma recomendação personalizada, ajustada de acordo com o seu dosha, seu Agni e as condições do momento. Da mesma forma, a nutrição moderna nos lembra que para algumas pessoas certos alimentos podem ser prejudiciais por causa de alergias, intolerâncias ou combinações incorretas. Se você se sentir perdido, lembre-se, a chave é escutar o seu corpo, entender as suas necessidades e adaptar a sua alimentação a partir disso. O Ayurveda e a nutrição moderna são aliados nesse processo e a personalização é o grande segredo aqui, tá bom? Obrigado por ouvir mais esse episódio do Ayurveda Podcast. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos e, claro, nos siga nas redes sociais. Eu aguardo vocês até um próximo episódio. Grande abraço, namastê. Tchau, tchau.